Gravar nesse computador. Beleza, está gravando agora. Depois eu vou subir esse vídeo para o YouTube depois das 18. Vamos fazer primeiro a revisão das entradas no índice, né? Depois a gente faz no dólar. O índice, no primeiro momento, ele fez um movimento de continuidade daquela tendência de ontem, né? No final do dia de ontem, que ele desenhou um pivô e veio numa tendência de baixo no final do dia. E de manhã o gap abriu já, a abertura foi abaixo do fundo anterior, desenhou um topinho, fez um fundo abaixo e deu aqui uma entrada para fazer eu acreditei nesse momento que faria um teste da média de 17 aqui e buscaria, né, fazer pelo menos 100 pontos, mas ele corrigiu e acabou pivotando. Então aqui eu tomei, nos primeiros minutos, aí tomei um stop de 150 pontos, né, com um contrato só aqui. Daí ele desenhou esse pivô no box 33, ele deu entrada numa compra. Eu usei o setup que a gente está testando com as duas saídas no mesmo ponto, né, com 200, os dois contratos, melhor dizendo, numa saída só, com 200 pontos, para manter uma relação próxima de 1 para 1 no trade. E ele foi rápido, não teve nem calor, ele foi rápido até os 200 pontos, então o primeiro trade de cruzamento deu 400 pontos, já ficamos no positivo. O terceiro trade era um trade de teste da média. Hoje antes de começar o dia, eu falei que a gente ia testar esse cruzamento, esse teste de média. A gente ia fazer o estudo pegando 100 pontos de alvo ao invés de 150, como ontem. Então a gente fez hoje ele 100, e aí esse trade no box 51 funcionou, deu 100 pontos, e depois ele voltou né, veio mais para baixo aqui, acabou, acho que até teria estopado, né? No trade 4, no box 62, ele tinha respeitado já o topo anterior. Nesse momento a gente já conseguia enxergar aqui que ligando esses dois topos, o topo ficou abaixo, então ele respeitou um início de LTB para essa leitura. Deu entrada aqui no box 62, ele deu entrada de cruzamento, perdendo, era um movimento bem bacana de fazer, porque ele estava fazendo topo abaixo e fundo, a entrada era abaixo do fundo anterior, né, ligeiramente abaixo do fundo anterior, então era um movimento de venda interessante de fazer. Eu peguei 200 pontos, e aqui o pessoal que fez o trailing stop do setup clássico chegou a pegar 600 pontos aí, 200 mais 400, então foi um trade muito bom no box aqui 62. Depois disso a gente fez cadê aqui o mouse? A gente fez um trade no box 83, era um teste de média, ele vinha numa tendência de baixa, então aqui ele não chegou na média, fez fundo abaixo, veio aqui, testou a média, a gente fez aqui uma venda e ele pegou 100 pontos aqui também. Foi um trade curto, né? Mas pegou 100 pontos aqui. Venda aqui, pegou o alvo aqui de 100 pontos. Na sequência ele ganhou esse topo anterior e fez um cruzamento. Como ele não tinha desenhado um pivô, ele não tinha feito nenhum pivô, ele foi direto, tinha feito só essa pequena correção aqui no meio. Quando ele chegou perto do ponto de entrada, eu optei por usar um setup contra a tendência, que é um setup curto. Então eu coloquei no box 89 um contrato para buscar. Foi um erro operacional, seriam 2 contratos aqui. Seriam 2 contratos, mas eu acabei colocando um só. E contra a tendência, isso estava certo, era mesmo contra a tendência. E ele pegou 100 pontos aqui. Na verdade, teria funcionado, o setup normal também teria funcionado bem. Evoluiu até os anos. Mas eu, por não ter leitura de ser uma tendência ainda de baixa, não ter nenhum pivô, eu preferi usar o setup contra a tendência. Sétimo trade
foi às 11h30 mais ou menos da manhã. No box 107 deu entrada de um cruzamento para baixo. De novo, daí bem visível que ele tinha respeitado a LTB, fez um topo na mesma região, mas até ligeiramente abaixo, e a entrada era muito abaixo do fundo anterior, então também era um trade de cartilha, né? Bem desenhado para fazer. Aqui ele fez 200 pontos direto, também sem calor. Na verdade, eu até fiz 190 só, porque tinha uma defesa muito grande na posição aqui exatamente onde dava os 200 pontos, então para não ficar muito tempo nesse trade, tanto que ele acabou ficando aqui bastante tempo depois, para não ficar muito tempo no trade, eu matei ele com 190 pontos para os dois contratos, então 380 pontos. Foi o sétimo trade do dia e foi um gain também. O oitavo trade foi numa venda que deu muito calor, mas fazia sentido porque era dentro da tendência principal do dia, tendência de baixa. Ele fez um movimento de correção, um micro canal de alta aqui, deu, né, esse viés de alta aqui, mas ele perdeu essa linha e perdeu o fundo anterior. Então a entrada era ligeiramente abaixo do fundo anterior. Entrei aqui com o setup normal, porque acreditando na tendência principal do dia, né, uma tendência de baixa clara que a gente tem desde de manhã. E ele pegou a entrada e deu muito calor e demorou bastante até que depois simplesmente passou reto e veio direto no alvo aqui de 200 pontos. Então esse trade aqui ele demorou bastante, quase uma hora, se eu não estou enganado, mas veio direto nos 200 pontos, então foi o último trade do dia, dois contratos, então são 400 pontos. Total do índice hoje, 1.730 pontos. Um belíssimo resultado, né? Isso encerrou daí às 13h56, né? Então aí a partir das 2 da tarde eu, apesar de ter acompanhado, não fiz mais nenhuma entrada aqui. Tô na tela aqui com uma entrada que começou há bastante tempo, já às 15h20 lá, mas aqui o Gustavo fez esse trade e eu registrei ele aqui só para acompanhar. Não teria pego o stop ainda, mas também não chegou no alvo. Vamos ver se até o fim do dia ele chega num dos dois. Vou passar isso aqui para cá agora para nós olharmos o dólar. Os trades do dólar, a gente vinha numa tendência, no primeiro momento aqui, né, ele desenhou topo abaixo, fundo abaixo e deu entrada aqui no primeiro trade, num cruzamento para baixo, às 9 e pouquinho da manhã, no box 30 e... desculpa, primeiro foi um box... Caramba, no primeiro trade aqui, trade 1, foi um teste de média, não foi cruzamento. Foi no box 37. Esqueci de filtrar a data aqui. Só de hoje. Primeiro trade 8,5. Aqui eu usei, não alterei, usei o teste de média com 8,5 de alvo e 8,5 de stop. Então o primeiro trade, quando ele vinha na tendência de baixa, testou a média, deu um calor aqui, mas logo depois pegou o alvo. Então deu 8,5 pontos no primeiro trade. Segundo trade, a mesma coisa, testou a média. Dessa vez não deu calor, veio direto, pegou os 8,5. Então o segundo trade também deu trade, deu gain. O terceiro trade, mais um teste na média. Dessa vez ele, depois de um movimento longo, ele acabou fazendo uma correção mais forte e aí acabou estopando. Então o terceiro trade foi um loss de 8,5. O quarto trade no box 87 foi um trade de venda aqui no 87, entrada no 87, um box de venda, deu um pouquinho de calor, mas não muito, o stop estava longe, e ele buscou no primeiro contrato, ele pulou, era para ter pego só 7
pontos, mas ele foi bem rápido, então ele acabou pegando 8 no primeiro contrato. E aí quando voltou no segundo, estava defendendo 1,5 ponto. Ele acabou pegando mais esse 1,5 ponto, então fechou com 9,5 esse trade no box 87. No box 99, fez um teste de média, tá aqui, ele tocou na média e aqui não deu nem calor, veio direto, pegou o alvo, mais 8,5. No box 109, de novo, a mesma coisa, tocou a média, deu calor, mas foi um calor grande, né? Chegou lá, fez mais de 6 pontos para trás, depois veio evoluir e pegou o alvo de 8,5 também. Então, mais um trade que aqui deu certo. E aí o último trade foi no box 130, eu tenho que puxar aqui para o lado. No box 130 também deu gain, foi um trade que é o sétimo trade, né? O sétimo trade. Ele pegou a entrada no box 130, deu bastante calor, teve perto do stop. O stop estava, né, 5 pontos para baixo, mais ou menos. Mas depois ele evoluiu e aí faz 7,5. E, de novo, como ele chegou a fechar 4 boxes, então defendeu 1,5 do segundo contrato, 7,5 mais 1,5, dá 9 pontos, total do dólar 44 pontos. Depois disso eu não considerei mais nenhuma entrada no dólar, não teria feito esse trade aqui de jeito nenhum, né? A gente conversou na sala sobre ele, esse trade aqui, porque, principalmente esse aqui, né? Porque ele tinha feito um movimento de alta, mas tinha perdido o fundo desse movimento, e a entrada era bem abaixo do topo anterior, era uma região que tinha lateralizado, então eu não acreditava nesse trade, ele evoluiu super bem, depois voltou forte, e é que essa entrada de continuidade, quem gosta de operar continuidade podia ter feito, né? Essa aqui fazia sentido, já fora do caixote, já desenhando um pivô de alta, mas ainda bastante abaixo do topo anterior. Dava para tentar fazer de repente com um alvo até o topo anterior já serviria. E aí, mas eu fiquei de fora desse trade. Na verdade, eu acho que todo mundo ficou de fora nesse trade na sala. E a partir disso não fez mais nenhum trade no dólar. Então a gente encerrou no dólar também por volta de meio-dia e meio-dia e 30, e no índice tinha encerrado por volta de 2 da tarde também, mais ou menos, que foi aquele último trade que demorou bastante. Acho que é isso. Pessoal que está aqui ainda na sala, alguma dúvida antes de eu encerrar o vídeo? Não, professor, tranquilo. Só parabéns mesmo pelos resultados, né? Mais um dia de game bonito, né? Show de bola. Mais um dia bom. Beleza, obrigado. Vou encerrar o vídeo então. Você acha que essa continuidade aí no 192 e 193, mesmo com uma correção grande dessa, você faria? Não, tanto que não fiz. Né? Não fiz. Se fosse fazer essa continuidade aqui, seria buscando um alvo pequeno, não acreditando numa continuidade grande. Então, como aqui caberia uma continuidade ou um teste de média, caberia um teste de média aqui para buscar 8,5, entendeu? Ou o teste de média ou a continuidade aquela mais simples que a gente fala, né, de fechar um box para cima. Nesses dois casos teria funcionado, mas como eu falei, aqui nesse momento já estava com 44 pontos, né? Não tinha por que querer devolver alguma coisa aqui às 13h30 da tarde, né? Inclusive foi rápido esse movimento aqui, ele não demorou muito não. A gente estava também naquele momento olhando para o trade no índice, né? Então também não tava com a atenção voltada, né? Não é o ideal ficar de olho em dois trades ao mesmo tempo, dois ativos ao mesmo tempo. E o índice, já que eu falei do índice, então, aquele trade que começou lá atrás, não pegou o stop e agora está vindo de novo perto né, em direção ao fundo anterior para quem sabe agora ele vem buscar o alvo aqui embaixo. O alvo aqui está 210, mas não é, né? É 200 pontos. E aí, mas o Gustavo matou com 50 pontos, né? 40 pontos, saiu fora. Então tá, pessoal, se é isso aí, eu vou encerrar o vídeo e depois vai subir para o YouTube, beleza?